A abertura de templos e igrejas é considerada serviço essencial há 4 meses pelo presidente da República. Mesmo assim, centenas de prefeitos mantiveram fechados estabelecimentos religiosos. Na maior crise enfrentada pelo mundo neste século, a fé é aliada importante para a saúde do corpo e da mente. É uma das manifestações mais antigas da humanidade. A fé está presente em todos os momentos da história. E as muitas religiões nos dão uma chance única, perceber que somos iguais. É fundamental o papel da religião na sociedade moderna, especialmente em tempos de crises. A fé na vida das pessoas é o equilíbrio. Até na hora das dificuldades temos comportamentos parecidos. O século XXI, o mesmo que nos colocou em meio a tantos avanços jamais imaginados, também nos trouxe o maior dos desafios recentes depois das 2 grandes guerras, o coronavírus. Como se não bastassem os tantos problemas causados pela pandemia, vieram as incertezas, medo. Distúrbios como ansiedade e depressão aumentaram e, em muitos casos, levando até ao suicídio. A pandemia trouxe um peso maior para isso. Cuidar da saúde mental é fundamental, é imprescindível. É ter um refúgio religioso. E isso faz toda a diferença. Foi por pouco que Cássia não tirou a própria vida. Foi pela fé que se curou. É algo bem complicado, né? Porque é muito difícil você ver que uma adega é considerado serviço essencial. E uma igreja, para mim, a igreja, quando eu cheguei, ela foi um serviço essencial. E ela serviu para evitar de um suicídio. Mas essa porta que Cássia encontrou aberta foi fechada, justo no momento em que a necessidade de se ter uma conexão ainda maior com a parte espiritual aumentou. Fiéis de todo o Brasil se depararam com essa cena. Igrejas, templos, espaços religiosos foram proibidos de funcionar. Se tivesse uma igreja aberta, com certeza eu ia entrar. Na igreja é onde a gente busca, no caso, a cura da alma, do espírito, a força para passar essa época de pandemia. Prefeitos e governadores ignoraram um decreto assinado pelo governo federal. O documento classificou igrejas como serviço essencial à sociedade. Mas o abuso persiste em quase 400 cidades brasileiras. Em Porto Alegre, cidade com quase 1,5 milhão de habitantes, o prefeito Nelson Marquesan Júnior impede que pessoas frequentem cultos, missas e cerimônias religiosas. Outras cidades grandes também não respeitam a fé dos cidadãos. Em Blumenau, Santa Catarina, Mário Hildebrand fechou todos os templos. A cidade de Juiz de Fora, do prefeito Antônio Almas, segue a mesma linha. Em Minas Gerais, mais de 100 municípios adotaram um mau exemplo. Nós temos atendido pessoas que, se não fosse a igreja, elas entrariam nos dados estatísticos de agressões dentro de casa, de desespero por causa do isolamento, também pela perda de familiares, perda de empregos, fechamento do comércio, etc., patrões que estão desesperados, ansiedade do amanhã. Então, não foram poucas as pessoas que chegaram na igreja e disseram: pastor, graças a Deus que achei essa igreja aberta. O presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, Eduardo Bravo, desde o começo, foi a favor da abertura controlada e segura das igrejas. Para muitos prefeitos, a pandemia foi o trem da alegria, porque aproveitaram as verbas de comprar sem licitação, superfaturaram os equipamentos para poder tirar proveito financeiro. Mas isso está sendo investigado aí. Então isso é desumano, para não dizer criminoso.
Entre os argumentos para manter igrejas fechadas está a possibilidade de que esses espaços ofereçam riscos por causa de aglomeração. É o que tem sido registrado em feiras livres. O distanciamento social não acontece. Nos pancadões proibidos por lei, o desrespeito é flagrado toda semana. O nível de contágio é altíssimo. Eu acho muito bom que volte a abertura das igrejas, tudo, desde que tenhamos regras para isso, para ninguém correr risco. E as regras são basicamente manter o distanciamento social. Então, muitas igrejas, muitos locais onde fazem cultos estão demarcando o espaço para que seja visível para a pessoa que vai entrar na igreja entender onde ela pode sentar, onde ela não pode sentar. O uso da máscara é imperioso e o tempo todo que ela estiver dentro de uma missa, de um culto, de um evento. As igrejas sempre se dispuseram a acatar normas de higiene e segurança. A missa é celebrada de uma forma rápida e aí é pedido para que as pessoas não fiquem dentro da igreja logo depois, que elas logo possam sair e não fazer nenhum tipo de aglomeração. A comunhão é oferecida nos bancos, sempre na mão, para que a pessoa não tenha nenhuma movimentação da igreja e não faça fila também. Neste ano, a peregrinação para a Meca, que começou hoje, será diferente. Pela primeira vez na era moderna, a tradição muçulmana vai ficar restrita a apenas 1000 sauditas. As 7 voltas na Pedra Negra agora serão feitas em grupos menores, respeitando o distanciamento social. Isso para nós é uma coisa, antes de ser lei do governo, agora é considerado para nós muçulmanos um dever religioso. Por quê? Não prejudicar as outras pessoas, uma das coisas importantes na vida dos muçulmanos. O pastor Adilson Brandão, presidente da Associação Batista Missionária Sul-Leste, também defende a abertura responsável. Coisa que os governantes precisam rever essa questão. A igreja é um hospital, ela vai continuar sendo um hospital, sempre foi, né? Para alguns até uma UTI. E aí nós precisamos entender esse contexto que vivemos, principalmente num país como o Brasil. Da mesma forma que tem que cuidar da saúde física, é importante também a saúde mental e a saúde espiritual. Por que abriram as academias? Porque viram que a pessoa precisa se mexer. Espiritualmente é a mesma coisa. Uma pessoa precisa ir num lugar onde ele tem a possibilidade de deixar sua alma ansiar por uma coisa mais elevada. Parlamentares da Frente Evangélica no Congresso Nacional também se posicionaram. Sem dúvida nenhuma, o exercício da fé e a possibilidade real de um homem, de uma mulher, de uma família poder chegar até um templo e encontrar ali um apoio espiritual, psicológico, moral, para poder enfrentar a pandemia é, sem dúvida nenhuma, algo muito importante. Portanto, nós precisamos reconhecer que as igrejas, que as religiões, nesse momento, é um ponto de apoio fundamental para vencer e superar o desafio que o Brasil enfrenta e o mundo também, nesse momento tão complicado. A única explicação que há para o fechamento das igrejas, em detrimento a outros estabelecimentos que não fecham, está na intolerância explícita na flexibilização do isolamento, quando prefeitos e governadores não respeitam o decreto 10.282 do governo federal, que reconheceu que igrejas prestam serviços essenciais. Em cidades em que esse direito já é respeitado, as pessoas dizem como tem sido a nova experiência. Eu tomo sempre os meus cuidados, mas eu vejo que também já tem um cuidado da própria igreja em impedir que a gente acabe se descuidando e venha se contaminar. As igrejas, independente qual sejam, eu acho que faz falta sim. Cássia, que quase desistiu de viver, sabe o valor de procurar por uma igreja aberta e encontrar. Não tem como você cuidar do físico, né? Ir para uma academia, exercitar um músculo e você não ter o direito de exercitar a sua fé. Nós não podemos perder o direito de ir e vir e nem de exercitar a fé.